Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 7, verso 2, diz: sucedeu que desde aquele dia a arca de Deus, ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações a Jeová. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins, os Astarotes, e serviram somente a Jeová. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, ou Mispa, irmãos? Congregaram-se em Mispa, ou Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Glória a Deus. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para a peleja contra Israel, mas o Senhor trovejou do céu com grande barulho sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Que o Senhor nosso Deus, uma vez mais, se digne em abençoar a leitura da sua santa palavra. Esse texto fala de um momento difícil, de um momento não muito alegre. A Bíblia diz que a arca do concerto de Deus, e a arca do concerto de Deus simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. A arca tinha sido levada, e tinha sido levada para os filisteus, pelos filisteus, para fora de Israel. E aí houve todo um processo de retorno dessa arca de volta a Jerusalém. Mas a Bíblia diz aqui que eles ficaram 20 anos sem essa arca. E ficar 20 anos sem a arca de Deus significava ficar 20 anos sem a presença de Deus. Naquela época, não é como hoje. Hoje nós estamos no tempo da graça. A presença de Deus não depende de arca, objetos, púlpito, microfone. Por quê? A presença de Deus está dentro de nós. Então, naquela época, a presença de Deus é simbolizada pela casa de Deus, pelo tabernáculo e pela arca do Senhor. E aí, ficar 20 anos sem a arca de Deus foi um tempo muito crítico, muito problemático, porque foi viver sem a presença de Deus. E quando a gente vive sem a presença de Deus, a gente entra num tempo de crise, de humilhação, de derrota. E como diz a Bíblia aqui, de lamentação. Agora, nós sabemos pela palavra de Deus que a arca voltou, mas para a arca voltar é preciso tomar algumas atitudes. Mas eu não quero falar sobre isso agora, mas eu quero falar por quê. Por que a arca foi embora? A arca da aliança do Senhor era algo precioso, que como eu já disse, simbolizava a presença de Deus.
E por que o inimigo levou a arca de Deus? Às vezes nós achamos que as coisas são tão santas que o diabo não vai tocar nela. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: as coisas só têm valor espiritual se o nosso coração estiver junto. Se o nosso coração não estiver junto, gente, tudo é comum, tudo é normal, tudo é natural. Veja que ninguém podia tocar na arca que morria na hora. Ninguém podia olhar para a arca que morria na hora. Nós temos vários exemplos na Bíblia de gente que olhou para a arca e morria na hora. Tamanha era o nível de santidade, de poder que aquele objeto carregava, porque simbolizava a glória de Deus. Uzá tocou na arca, morreu na hora. Deus disciplinou. Outros olhavam para dentro da arca. A arca ficava no interior do tabernáculo depois de muitos véus, de vários véus, porque ninguém podia olhar para ela. Mas a Bíblia diz aqui que os filisteus chegaram, pegaram os filisteus incircuncisos, que não tinham nada a ver com Israel, nem com a aliança, pegaram, tomaram a arca e levaram a arca, e Deus não fez nada. Por quê? Porque as coisas só têm valor espiritual se elas forem acompanhadas do nosso coração, do nosso compromisso, do nosso amor com Deus. Não adianta você chegar e dizer que a Bíblia é um livro sagrado se você não lê, se você não busca, se você não obedece. O diabo não tem medo disso aqui. Não adianta você chegar e dizer que aqui é um lugar santo, que tem que ter reverência, tem que ter santidade, tem que ter, mas se o nosso coração não estiver aqui, se a nossa vida não estiver no altar, esse auditório aqui é como aquele teatro ali da esquina, onde os demônios podem fazer a festa. E aí é muito importante entender por que perdemos a presença de Deus, por que deixamos que o inimigo leve a presença de Deus do nosso coração. E eu vi aqui algumas coisas que são importantes para nós. Por que a arca foi embora? Primeira coisa, e deve servir de despertamento para nós, os sacerdotes não ouviam mais de Deus. Então é um problema quando os pastores, os líderes, deixam de ouvir de Deus, para ouvir a voz do seu próprio coração, para ouvir o que a multidão, a massa está falando. Os sacerdotes, meus irmãos, eles eram responsáveis por ouvir a voz de Deus e falar com o povo aquilo que Deus estava falando. Mas quando os sacerdotes deixam de ouvir de Deus e passam a ouvir outro tipo de voz, isso é o primeiro passo para que a glória de Deus vá embora. Agora, não adianta dizer que o pastor é o sacerdote, porque isso, irmãos, biblicamente falando, está errado, isso não é correto. Nenhum lugar da Bíblia diz que o pastor é o sacerdote. O pastor é um irmão como você, o pastor é uma pessoa como você, como qualquer um. Nós não podemos dizer que os pastores são aquilo que a Bíblia não diz que eles são, e a Bíblia não diz que eles são sacerdotes. O sacerdócio que mediava era do Velho Testamento. No Novo Testamento, nós todos somos sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes, que nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Deus, nós podemos adorar a Deus, nós podemos ouvir de Deus e nós podemos falar no lugar de Deus. Então, quando a Bíblia diz que os sacerdotes deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram a unção profética para ouvirem seus próprios corações, nós estamos falando de nós mesmos, porque cada crente em Jesus é um sacerdote, e cada crente em Jesus tem que ouvir a voz de Deus, tem que estar conectado com a palavra de Deus. Amém? Porque senão começamos um processo que não sabemos, não discernimos, não observamos, mas começamos um processo de esfriamento, começamos um processo onde a glória de Deus vai saindo aos poucos. O diabo às vezes não entra de uma vez só, porque se ele entrar de uma vez só, todo mundo vai saber e vai expulsar. Então, às vezes, ele entra de forma muito sutil e devagar, para que a gente não sinta, não saiba, e depois habite com ele e ele conosco. Assim, irmãos, é a unção, é a glória de Deus, vai esfriando, vai apagando aos poucos, sem que a gente perceba. Depois a gente está no automático, como Sansão, achando que nós estamos
fluindo na glória de Deus. Segundo, a arca de Deus foi embora, por quê? Porque o altar estava contaminado. Os filhos de Eli, Ofni, Finéias, não tinham temor do altar do Senhor. E eles adulteravam, eles violentavam as mulheres, eles roubavam as ofertas, eles não tinham temor do altar, não tinham temor de Deus. E aqui há um princípio espiritual que nós temos que observar na nossa vida e na igreja. O altar hoje, irmãos, é o nosso coração. O altar hoje não é o púlpito é uma cátedra, púlpito é um lugar da onde se fala ao auditório. Púlpito não é o altar, porque senão Deus teria milhares de altares espalhados pela terra, e Deus não tem milhares de altares espalhados pela terra. Deus só tem um altar, e esse altar está no nosso coração. Aleluia! Então a glória de Deus vai embora quando nós deixamos que o altar, onde adoramos a Deus, onde servimos a Deus, onde louvamos a Deus, onde cultuamos a Deus, esteja ou seja contaminado com carnalidade, com pensamentos profanos, com as coisas deste mundo, e não deixamos que as coisas de Deus fluam no altar do nosso coração. Esta manhã, o Senhor quer que a gente conserte o altar do nosso coração, para que a glória volte, para que a unção volte, para que a presença de Deus volte. Ela já está aí, mas ela precisa se manifestar. Para que ela flua, é preciso que o sacerdote esteja em relacionamento com Deus, é preciso que o sacerdote esteja ouvindo da voz de Deus através da palavra, é preciso que o altar do nosso coração seja santificado ao Senhor, e não pode estar contaminado com outro tipo de fé, de adoração ou de atividade que contamine e suje o altar do Senhor. Outra coisa, por que a glória do Senhor foi embora a arca? Porque o coração do povo de Deus queria ser como as outras nações. O coração do povo de Deus não queria se submeter ao governo de Deus. E agora que nós vamos falar para a igreja, por que a igreja está substituindo a glória pelo show, a glória pelo entretenimento? Porque nós queremos ser como as outras nações. Nós não entendemos que o culto não tem nada a ver com o mundo. Ah, pastor, mas nós vamos cultuar. Oh, irmãos, até para cultuar a Deus tem que ser bíblico. Não se cultua a Deus de qualquer maneira. Tanto é verdade isso que o apóstolo Paulo ensinou como deve ser um culto. Um fala, outro profetiza, outro interpreta as línguas, quem falou em língua, um canta a ordem. O apóstolo Paulo se preocupou até em deixar como deve ser um culto. Por quê? Porque culto não é qualquer coisa. Alô? Se eu tenho que ser bíblico, se eu tenho que ser uma igreja bíblica, se eu tenho que casar de forma bíblica, namorar de forma bíblica, trabalhar de forma bíblica, viver nesse mundo de forma bíblica, ser uma igreja bíblica, por que o culto não tem que ser bíblico? Por que o culto tem que ser como as demais nações, como o mundo? O problema de Israel, um dos problemas de Israel foi esse: Israel quis ser como as demais nações. É o que nós queremos, um rei, como todas as nações têm um rei. Isso entristeceu o coração de Deus. Deus ia dar um rei na hora certa, porque estava no propósito de Deus o Messias, o rei de toda a terra. Mas Israel quis se igualar, quis ser como. Irmãos, eu não tenho que ser como o mundo para ganhar o mundo, eu tenho que ser como Jesus para influenciar o mundo. Eu tenho que ser como, eu tenho que viver o reino de Deus para influenciar o mundo. Aleluia! Então, esse é um dos motivos porque a glória de Deus está indo embora, porque o coração do povo queria ser como as outras nações e não queria se submeter ao governo humano.
Amém? E quarto, apenas algumas coisas que eu anotei aqui, queridos. Por que a glória? Porque tem outras coisas que fazem a gente esfriar e a glória de Deus ir embora. O coração não pode estar dividido. Está dividido. Jesus e o Novo Testamento vai nos ensinar a ter um coração inteiro, um coração íntegro, de todo o coração. Quando nós temos um coração dividido com os Baalins, os Astarotes, os outros deuses, a glória de Deus vai embora. Pastor, mas eu sei isso. Então, meu querido irmão, nesta manhã, nós temos que consagrar nosso coração ao Senhor. Nós não podemos dividir o nosso coração com um Deus chamado sexo, com um Deus chamado dinheiro, com um Deus chamado mundo, com um Deus chamado fama, com um Deus... Enfim, existem N deuses. Nós não podemos dividir o nosso coração. O Senhor, Ele não quer metade do nosso coração. O Senhor não quer nem 99%. Ou a gente entrega tudo, ou a gente não entrega nada. Aleluia. Não basta levantar a mão, e não basta dizer que é evangélico, e não basta dizer que está frequentando uma igreja. Tem que entregar o coração. E o nosso coração tem que ser todo do Senhor. Amém? Mas aí, meus irmãos, chegou o momento que Israel disse, não dá para viver assim. Não dá, 20 anos, não são 20 dias, gente. Não são 20 meses, 20 anos sem a presença de Deus. Como nós conseguimos passar 20 anos? Como alguém consegue passar 20, 30 anos sem a presença de Deus? Israel chegou um momento que diz, não dá. E a palavra diz que eles estavam murmurando, estavam reclamando, estavam lamentando, porque eles sabiam que a presença de Deus fazia toda a diferença na nação, fazia toda a diferença, ou faria toda a diferença na vida deles. Então a palavra de Deus diz que depois de 20 anos eles começaram a sentir falta. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Você sabia que tem gente que não está sentindo falta da igreja? Você sabia que tem gente que não está sentindo falta da comunhão? Você sabia que tem gente que não sente falta de orar, de ler a palavra? Tem gente que não sente falta. Esse lockdown, essa pandemia pode durar 30, 50 anos que as pessoas não vão sentir falta da igreja. Isso é uma luz vermelha. Isso é uma luz vermelha que está acendendo e a gente não está vendo. A gente não está desfazendo do problema, do perigo, da prudência, dos protocolos, das coisas que realmente precisam ser feitas. Mas nós estamos falando do íntimo, do interior, do lado de dentro, onde ninguém vê, onde o governo não manda, onde os cientistas não dão palpite, onde as autoridades sanitárias não interferem. É aqui dentro. E há pessoas que podem passar 20 anos de isolamento, pandemia, de porta fechada da igreja, que elas não vão sentir falta. Quantos estão entendendo? Isso é uma luz vermelha que deve acender no nosso coração. Então, eles passaram 20 anos, e quando você passa 20 anos sem a presença de Deus, você entra numa rotina, e rotina, irmãos, é fácil de estabelecer. Existem rotinas boas, disciplinas, e existem rotinas que não são boas. Agora, o que acontecia com Israel naquele momento? Eles tinham uma rotina, eles tinham um santuário, eles tinham o átrio, o santuário, o santíssimo, eles tinham todo aquele aparato do culto, mas faltava o principal, faltava a arca. Então, eles nunca deixavam de matar animal, eles nunca deixavam de acender o castiçal, eles nunca deixavam de comparecer às festas, mas era uma rotina sem vida, uma rotina, um automático, e a presença de Deus não estava ali. Aleluia. Meu coração tem que arder, seu coração tem que arder.
Eu sei que a gente está cansado, eu sei que a luta é muito grande, irmãos, eu sei, todos nós enfrentamos isso, mas nós não podemos deixar que o nosso coração se apague, que a chama do nosso coração se apague. Não podemos ser crente de rotina, nós temos que ser crente de vida. Não é a rotina que me sustenta na igreja, é a vida que Jesus me dá. Não é a rotina, não é o cargo, não é a escala, é a vida, é o relacionamento, é a paixão, é a necessidade que nós temos de Deus. Quando você começa a vir à igreja só quando está na escala, quando uma pessoa vem na igreja só quando está na escala, tem que acender a luz vermelha. Tem que acender a luz vermelha, porque o que te move a vir à igreja é a escala, e não o fogo, a glória, o poder, a unção. O que faz você sair do trabalho, pegar o trânsito e vir à igreja, não é a necessidade, o prazer de adorar, o relacionamento, o fogo, a unção, é teu nome na escala, que se você não vier, vai ficar mal para você. Sabe, gente, tem gente que a arca já foi embora há muito tempo, a pessoa nem viu, ela não tem tanta necessidade, nunca teve necessidade, nem amor, nem paixão pela glória de Deus, então a arca já foi embora, e ela não está nem percebeu ainda, mas ela está na rotina, lê o Salmo 91 de manhã, faz a oração antes de sair de casa, sai de casa, antes de dormir, dobra o joelho, ora, vem na escala, se a igreja abrir muito bem, se não abrir também está muito bem, e para ela está numa rotina. Agora, rotina não é vida, rotina não é fluir, rotina não é necessidade de estar com Deus, rotina não é receber a seiva da videira, a vida da videira, rotina é rotina. Aleluia. Mas algo bom aconteceu aqui, que eles começaram a sentir falta. Eles começaram a sentir falta da presença de Deus, e eles foram a Samuel. E aí o profeta Samuel dá alguns passos para eles. Assim como houve alguns passos que abriram brechas e que deram legalidade ao inimigo para que os filisteus viessem e levassem a glória de Deus, e Deus permitiu, porque não tem esse negócio de esse púlpito é santo, o diabo não toca, não, ele é santo enquanto a igreja for santa, ele é santo enquanto os pastores e quem subir aqui for santo, porque se a partir do momento que não for mais, isso aqui para Deus não vale nada, não serve para nada, o filisteu vem e leva. E aí Samuel diz algumas coisas, olha, se vocês querem de volta a presença de Deus, vocês precisam primeiro se arrepender. Aleluia! Se arrepender. Arrependimento, mudança de mente, confessar. Irmãos, isso não é apenas para aceitar Jesus, isso é sempre. Pecou de manhã, se arrepende à tarde. Pecou no começo do mês, se arrepende. Errou, o Espírito Santo trouxe revelação, o Espírito Santo mostrou aonde errou, se arrependa. Samuel diz, Deus não vai voltar, a arca não vai voltar, enquanto não houver arrependimento. Arrependimento é para a igreja, arrependimento é para os pastores, arrependimento é para o novo decidido, arrependimento é para as crianças. Você sabia que as crianças precisam se arrepender? As crianças também precisam entrar no conceito de Deus, na disciplina de Deus. Quando Deus estava para destruir Nínive, Deus foi lá e disse, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir. O rei de Nínive fez até os bichos deixarem de comer. As crianças, os homens e as mulheres, todos deveriam se arrepender, todos deveriam estar ali, debaixo do poder de Deus. Isso é tirar todo tipo de idolatria, servir somente ao Senhor, eliminar o pecado, irmãos. Eliminar o pecado. Segundo, Samuel diz, vocês precisam se quebrantar. Primeiro se arrepender, e arrependimento significa, eu errei e não vou fazer mais.
tem uma Astarote dentro de mim. A Astarote era a deusa do amor, era a deusa da fertilidade, a deusa do amor, do sexo livre. Se tem isso dentro de mim, eu vou arrancar de dentro de mim. O demônio que estiver, o ídolo que estiver dentro de mim, eu preciso arrancar. Arrependimento significa confissão e abandonar o pecado. Amém? Isso é importante para que a glória de Deus volte ao nosso coração, para que a glória de Deus volte à nossa vida. Segundo, quebrantamento. Temos falado isso repetidas vezes na nossa igreja. Arrependimento, gente, é quando a gente não serve mais para nada, só para Deus. E sabe você sabe como Samuel diz como eles deveriam se quebrantar? 2 maneiras, orando e jejuando. Orem, jejuem. Como é que eu sei que uma pessoa está se quebrantando? Porque ela está orando e buscando a Deus. Às vezes a gente ora por cura, por milagre, a gente ora por... nunca vi tanta gente orando por causa de Covid, tem que orar mesmo, não estou falando que não tem que orar. A torre de oração está lá, você ora pela fulano de tal, pelo irmão, do primo, gente que a gente nem conhece, é o irmão, da tia, não sei, do amigo. A gente ora assim mesmo, porque tem que orar. Mas não temos que começar a orar agora, irmãos, porque temos o nosso coração quebrantado, porque queremos quebrantar o nosso coração. Oração diz, quebranta meu coração, Senhor. Tira toda arrogância. E aí eu tenho que fazer 2 coisas. O meu arrependimento só vai ser arrependimento se eu orar e se eu me desfizer de algumas coisas. No caso aqui, eles tinham que parar de comer e fazer jejum. Mas eu me quebranto quando eu renuncio a algumas coisas que me dão prazer, alegria, felicidade. E uma delas se chama razão. Toda vez que nós temos razão, nós ficamos felizes. Toda vez que não temos razão, ficamos tristes. E algumas vezes nós vamos perder a razão e vamos ter que dizer, Senhor, errei. Eu não tenho razão nessa situação, eu não tenho razão nessa causa, eu não tenho razão nessa contenda, eu não tenho razão. Isso é quebrantamento. Amém? Terceiro, Samuel diz, vocês precisam consagrar a vida, derramar água. Diz que a palavra diz que ele derramou água perante o Senhor. Consagração. Amém? Consagração. O que é consagração, irmão? Consagração é entrega. Gente, não adianta aceitar Jesus para ir para o céu, gente. Sabe de uma coisa? Tem gente que vai para o céu, aceitou Jesus, gente, está salvo. Mas uma coisa é aceitar Jesus, a outra coisa é se consagrar. Se consagrar ao Senhor. Onde está o povo de Deus consagrado? Se nós queremos a volta de Jesus, nós precisamos, se nós queremos a volta da glória, da unção, e olha que nós não estamos congregando, olha que nós não estamos, vou falar sobre isso daqui a pouco, nós não estamos juntos, mas nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de multidão, nós estamos falando de coração para coração, de coração, do nosso coração, para o coração de Deus. Então tem gente que é crente, é evangélica, mas não é consagrada. E sabe de uma coisa? Consagração é o mesmo que exclusividade. Anota aí na sua Bíblia, consagração é o mesmo que exclusividade, ou seja, se seu carro está consagrado ao Senhor, é exclusivo, só Deus pode usar. Se a sua vida, se seu instrumento, se sua família, sabe, você consagra seu filho aqui diante de Deus, não divide ele com Satanás, não. Consagração é exclusividade, só Deus. Só para Deus. Outro, Samuel diz, obedeçam a palavra. Primeiro eles falam aqui que eles erraram,
que eles estavam adorando outros deuses, e eles então se reúnem, eles então falam com Samuel. Samuel diz: olha, se arrependam, quebrantem, consagrem a vida de vocês, sirvam somente ao Senhor, não vá servir a vocês mesmos, não vão servir aos deuses, não vão servir, obedeçam a palavra. Verso 4 diz: então os filhos de Israel tiraram, ou seja, obedeceram. Obedeça a palavra. Quinto, Samuel diz: congregai. Amém. Pastor, como é que eu vou congregar se a porta da igreja está fechada? Pela internet, gente. Como é que nós vamos congregar, pastor, se nós estamos online, não estamos no culto presencial? Não, você não está presencial, mas você faz parte de uma igreja. Você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma porção do corpo de Cristo. E olha que Deus está te dando a oportunidade de você poder congregar online. Aleluia! Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar uma célula, eu vou participar do meu culto, eu vou mandar um dízimo, eu vou procurar o que está acontecendo na igreja. Meus filhos vão estar congregando nas células infantis, da chamar kids. Eu vou procurar um líder de célula, porque eu não posso ficar sem congregar. Eu não estou presencial, mas eu estou no Espírito. Aleluia. Congregar. Irmãos, o diabo, ele quer tirar a gente da comunhão. Ele quer isolar a gente, ele quer esfriar a gente. Samuel diz: gente, vocês precisam se reunir, vocês precisam congregar. Se vocês querem a arca de Deus de volta, se vocês querem sair da rotina e começarem a entrar na paixão, no relacionamento, vocês precisam se arrepender de adorar outros deuses, vocês precisam se quebrantar diante do Senhor, isso com oração e com jejum, vocês precisam obedecer ao que Deus está mandando, e vocês precisam se congregar. Eu tenho falado aqui várias vezes, nós não somos frequentadores de igreja, nós somos pertencentes, nós pertencemos. Nós não frequentamos igreja como se frequenta shopping, eu frequento shopping, mas não tem nada lá no shopping. Não tem nada, tudo tem que comprar. Você não frequenta aqui, você pertence aqui. Essa cadeira é sua. Esse microfone é seu. Tudo isso aqui pertence ao povo de Deus. Amém. Outra coisa, irmãos, não pode congregar agora, congregue virtualmente. Aleluia. Outra coisa, verso 8, se submetam. Veja o que diz: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de orar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Veja, eu quero que você entenda o seguinte: nós estamos no Velho Testamento, hoje nós estamos no Novo Testamento. Você não precisa de ninguém para orar no seu lugar, com medo dos filisteus. Quando os filisteus ouviram que eles estavam congregados, buscando a Deus, se consertando, os filisteus vieram para enfraquecer, e Israel temeu aos filisteus, ficou com medo dos filisteus, e chamou Samuel para clamar por ele. Veja, por eles, naquela época era assim que funcionava, hoje não, hoje eu e você não temos que ter medo dos filisteus, porque nós somos sacerdotes reais, nós entramos na presença de Deus, nós oramos, e nós não precisamos ter medo do diabo, porque Deus nos deu poder e autoridade. Aleluia. Como eu vou procurar um profeta para orar por mim, se está todo mundo com porta fechada? O profeta está com medo de pegar coronavírus. Então eu dobro meu joelho e busco a Deus. E Deus do seu santo monte. Salmo 3 diz que com a minha voz eu clamo ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte me responde. Aleluia. Agora eu preciso ter alguém que me pastoreie, eu preciso ter alguém como eles, que tinha o Samuel, uma referência de profeta e de sacerdotes.
Você, se quiser a glória de Deus de volta, você não pode estar desigrejado, nem batendo de porta em porta, nem comendo em vários restaurantes eclesiásticos por aí. Você tem que ter um local onde você se alimente, onde você tenha comunhão e onde você tenha um profeta, um pastor, que não vai mandar na sua vida, não vai te controlar, não vai te manipular, mas que vai estar te ensinando a palavra de Deus e orando por você. Nós estamos vivendo a era da mentoria, gente. Eu sou de uma época que isso não existia. Eu não estou falando que isso é ruim, ou ruim, mas eu sou de uma época que mentor era o meu pastor, né? Aceitávamos Jesus na igreja A, B ou C, não importa o nome da igreja, não é? Batista, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus, blá, blá, blá. E o pastor é que cuidava da ovelha. Agora o negócio evoluiu. Além do pastor, você tem que ter um mentor. Um mentor. Tem coisa errada em ter mentor? Não tem. Não tem. Mas também é problemático quando as pessoas, em nome de uma mentoria, querem te manipular e dizer para você o que você tem que fazer. Sabe como eu vejo mentoria e cobertura espiritual hoje? Eu não via isso há 20 anos atrás, mas hoje eu vejo assim. Há 15, 20 anos atrás eu não enxergava, mas hoje eu enxergo assim. Mentoria e cobertura é amizade. Relacionamento. Eu tenho que ter pastores que sejam meus amigos, que orem comigo e eu ore com eles. Eles não precisam mandar em mim, eu não preciso chamá-los de pai. Não preciso chamá-los de pai, eles são meus amigos, nós nos relacionamos. Mas não estou dizendo que nós não precisamos ter mentores hoje que nos ensinem, pastores experientes, pastores que conhece o caminhar com o Senhor e a obra de Deus. Isso é de muita valia para nós, e nós precisamos de pastores, de pessoas. A palavra diz que os mais velhos devem ensinar os mais novos. Então, nesse sentido, todos nós devemos mentorear alguém. Por causa disso, a célula é facilitadora. A célula é uma bênção, porque os mais velhos vão discipulando os mais novos. Nesse sentido, todos nós somos mentores. Quantos podem dizer amém? Você sabe o que eu descobri esses dias? Já estou terminando a palavra, irmãos. Pode dizer glória a Deus na sua casa. Sabe o que eu descobri esses dias? Os verdadeiros mentores, gente, os verdadeiros mentores para nós hoje estão aqui, ó. Fulano é um mentor, daqui a pouco está caindo, ensinando coisa errada. Os verdadeiros mentores estão aqui, ó. Primeiro mentor, o Espírito Santo. Jesus, Deus. Esse é meu primeiro mentor. Veja, vou falar mais uma vez, porque eu não sei onde esse vídeo vai chegar e essa mensagem vai chegar. Não estamos falando que ter pessoas com maturidade, com experiência, pastores, amigos, seja errado, ter uma mentoria. Não estou falando que isso é errado, mas nós não podemos substituir o poder do Espírito Santo por homens. E aí, como é que eu vou aprender certas coisas? Sabe como é que eu faço? Sabe como que? São coisas que a gente vai aprendendo, presta atenção. Eu sou o pastor aqui, então há coisas que eu quero que seja feita do meu jeito, do meu modo. Se não for do meu jeito, do meu modo, vai procurar uma outra igreja. Se a pessoa sobe no púlpito, se dirige a algum departamento do seu jeito, não, você está no ministério de alguém. Você é líder no ministério de alguém, então você tem que se encaixar aquela visão. Se não concorda, não está dando certo, outro lugar. Então, nesse sentido, eu não quero que ninguém suba aqui e faça o que quer. Tem que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, que Deus me entregou para fazer, porque o ministério é meu, as ovelhas são minhas. Minhas entre aspas, né? Agora, pastor, como é que eu vou aprender na... vai para a vida de Davi. Senta com Davi, pega Samuel, pega Reis, pega Samuel e começa a estudar a vida de Davi. Lá você vai aprender a vigiar para não cair com mulher. Lá você vai aprender a batalhar.
Lá você vai aprender com ele a se arrepender, a se quebrantar, a perder um filho, a orar a Deus e Deus não atender. Olha, Davi é um mentor tremendo. Samuel é um mentor tremendo. Abraão, Sansão, Paulo. Os verdadeiros mentores, gente, estão aqui, ó. Eu respeito e amo todos que querem me orientar e me ensinar. Mas se tem coisa que eu tenho que aprender, está aqui na palavra de Deus. Oh. E por último, diga glória a Jesus. Sempre tenha algo para ofertar. A palavra diz que quando os filisteus se levantaram, a primeira coisa que Samuel fez, e eles pediram, clame a Deus por nós. Clamar é uma coisa, ofertar é outra. Mas naquela época, o que ligava o homem ao trono, ao céu, era o sacrifício, era a oferta, era a única maneira que podia ligar a terra com o céu. E ainda é hoje, só que não é mais altar de pedra e nem sacrifício de animal. Hoje é Jesus. Jesus é a escada que liga a terra ao céu e o céu à terra. O princípio é o mesmo. Agora, Samuel ofereceu, ofertou. E quando Samuel ofertou, selou a bênção de Deus. E os filisteus, quando vieram, o Senhor lutou contra eles. Quer que a glória de Deus está na tua vida? Tenha sempre algo para entregar, para ofertar. Não seja um crente consumidor, o crente que só vai na igreja para consumir e ainda diz que deu dízimo. Eu dou o dízimo, eu tenho que é meu, eu tenho direito. Não seja um Deus uma ovelha, um crente consumidor. Seja também uma igreja que dá, que oferte, que sirva, que ministra a Deus e aos irmãos. Amém? Se você não aprender a ofertar, e eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, de trabalho, de mão de obra, de arte, de criatividade, enfim, se você não aprender a ter sempre uma oferta para dar, a glória de Deus não vai encher sua vida, não vai encher seu coração. Amém, meus irmãos? E quando os filisteus chegaram, Deus deu vitória. Por quê? Porque assim como começou um processo para a glória ir embora, também começou um processo para a glória voltar. E aí, quando os filisteus, os inimigos vieram, o Senhor os derrotou. Israel recuperou cidades, recuperou dinheiro, recuperou um monte de coisa. Samuel levantou uma pedra, um monturo, e chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aonde estava o Senhor durante 20 anos? Durante 20 anos, eles não sentiram falta de Deus para nada, nem necessidade de Deus para nada. Que hoje, querido irmão, querida igreja, que hoje a gente desperte, e que a gente sinta falta do Espírito Santo, falta de Deus, falta dos irmãos, falta da igreja, falta da palavra. E que aí a gente comece um processo de trazer a glória de Deus de volta. De termos uma espiritualidade curada, uma espiritualidade fora do CTI, fora do leito hospitalar, uma espiritualidade pura, sadia, onde o inimigo não tem vez na nossa vida. Quando os filisteus voltaram, o povo de Deus estava no lugar. E quando a gente está na posição, gente, o diabo não pode nos destruir, não pode nos derrubar. Quero que você feche os seus olhos agora. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, aí onde você está, você não precisa pagar, você não precisa derramar sangue, você não precisa reencarnar, você não precisa morrer e voltar para essa vida, você não precisa... Dinheiro não salva, dízimo não salva, igreja não salva, é entregar a sua vida a Cristo. Quando você faz isso, você nasce de novo, e aí você se torna uma nova criatura. E por que então você frequenta a igreja? Porque você vai procurar gente igual a você. Você agora vai falar a linguagem do céu e vai ter fome e sede das coisas do céu. Você não vai parar de viver, nem de trabalhar, nem de se divertir, nem de viver o melhor da vida que Deus tem para você. Mas agora você vai se tornar alguém do céu, e por isso dentro de você
vai haver algo que vai buscar as coisas do céu. Então entrega a tua vida. Fala com alguém aí que você está entregando a sua vida, essa pessoa vai simplesmente orar por você. Ou então você liga para cá, ou então quando a pandemia acabar, quando o lockdown acabar, quando o isolamento acabar, vem à igreja. Se não for esta, vai a outra, não tem problema. Nós somos um povo só na terra. Entrega a sua vida a Jesus. Volte para Cristo agora. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão, Pai. Pedir perdão porque caímos na rotina, no dia a dia, e por causa das nossas falhas, que às vezes, Senhor, a gente não percebe, não vê, mas a glória vai indo embora, Pai. O esfriamento vai se alojando, a indiferença vai tomando conta do nosso ser. Às vezes fomos feridos dentro da igreja, às vezes passamos por impasses que afetaram nossa vida espiritual, mas Tu és aquele que cura, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que nos levanta. Então, Senhor, nesta manhã, nós Te pedimos o renovo do Espírito Santo. Nós não queremos passar 20 anos como Israel passou sem a Tua presença, nós não queremos passar nem um dia, nem uma hora, nem um instante. É como a corça que suspira pela corrente das águas, Pai. É assim que nosso espírito clama por Ti. Não podemos viver de religiosidade, de rotina, de cargo na igreja, Senhor, de compromisso religioso ou de escala. Não, Senhor. Nós temos que viver, Pai, porque Tu és o nosso Deus e precisamos nos relacionar contigo. Nós temos fome e sede de Ti, necessidade de Ti, Senhor. O salmista dizia: não retires de mim a Tua presença, não retires de mim, Senhor, o Teu Espírito, porque não dá para viver sem a Tua presença. Senhor, acende a chama, acende as lâmpadas que estão apagadas, aquelas que estão apagando aos poucos e a pessoa não está percebendo, e cada dia ela está orando menos, cada dia ela está com menos contato com a Tua obra, com a Tua igreja e com as coisas espirituais. Senhor, que haja restauração nesta manhã, restauração de relacionamento, que o altar do nosso coração seja purificado, seja aceso, que o nosso coração não seja dividido, que a gente não esteja dividido entre o Senhor e Astarote, entre o Senhor e os nossos planos pessoais, entre o Senhor e o mundo, que o nosso coração não esteja dividido. Nós não queremos ser como as outras nações, nós queremos ser como Jesus é, Pai. Pai, não permita que o esfriamento tome conta da Tua igreja, mas que nesta hora o Senhor esteja batizando com fogo, curando, Pai, e que o local da enfermidade seja queimado agora e a cura seja vista por todos. O desanimado se levante, o abatido, triste, aquele que se feriu ou feriu alguém na igreja ou por alguma situação esfriou, Senhor, passa agora o bálsamo, tira toda criancice, toda meninice, porque há coisas importantes para nós pensarmos, Senhor. Levanta o caído, restaura o abatido. Senhor, não permita, por amor do Teu nome, que a nossa igreja viva sem a Tua presença. Não permita, Senhor, que a nossa igreja, agora eu estou falando da nossa igreja, Pai, que a nossa igreja viva sem a chama, que a lâmpada apague, que o rio deixe de fluir. Não permita, Senhor. Não permita que a gente vá sem a Tua presença, sem a Tua glória. Leva-nos ao arrependimento pessoal, ao quebrantamento. Senhor, que sejamos discipuladores, instrumentos de Deus para discipular os irmãos. Que a gente congregue virtualmente agora, Pai. Dê força, dê graça, dê habilidade para que nós congreguemos virtualmente, já que não podemos congregar presencialmente. Nos ensina a obedecer a Tua palavra. Senhor, cria em nós um estilo de vida espiritual que oferte sempre. Que o nosso coração esteja aberto para ofertar, e não é só dinheiro, Senhor.
não é só dinheiro. Dinheiro é um dos aspectos, mas que o princípio da oferta, do oferecimento, esteja em cada um de nós e esteja no seio da tua igreja, Senhor. Toma os obreiros, as obreiras, os líderes de célula, de departamento, de ministério, que ninguém olhe para trás, que ninguém prossiga sem a tua unção. Guarde cada membro da tua igreja, cada ovelha desse rebanho. Dá-nos salvação de almas, evangelização, salvação nas células, Senhor. Abençoa as crianças que estão se reunindo e se edificando. Abençoa os líderes, abençoa a equipe de louvor, abençoa o diaconato, abençoa o apoio, abençoa toda a tua igreja. Agora, Senhor, dá-nos uma tarde abençoada, dá-nos uma semana de vitória, de bênçãos, de testemunhos. Assim nós te agradecemos por esta manhã e te damos a honra e a glória, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Obrigado por essa equipe que está aqui fazendo esse culto acontecer, e obrigado por cada pessoa que recebeu a tua palavra nesta manhã. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você. Olha, terça-feira, live de oração, convide as pessoas, orem. Quarta-feira, culto de libertação. Domingo, a ceia do Senhor. Faz o seu cantinho na ceia, tire foto, manda para a gente, bota no WhatsApp, bota na célula. A gente quer ver sua mesinha da ceia, a gente quer louvar a Deus. Separe um pedacinho de pão, separe um cálice de suco de uva, e vamos mostrar para o mundo espiritual que nós somos um povo no Senhor, um corpo em Cristo, amém? Deus abençoe. Hoje à noite estarei semeando fé, né? Pastor Jacó, Campo Grande. Ore por esse culto, logo mais às 18 horas, sintonize, assista um pouco mais, receba um pouco mais da palavra de Deus. Até lá, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.